Agulhas Negras! Esse é o Parque Nacional do Itatiaia. É o primeiro parque nacional do Brasil. É aqui que fica o ponto culminante do estado do Rio de Janeiro. Estou falando do Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros e 55 centímetros de altitude. E é para lá que a gente vai agora. O Pico das Agulhas Negras era considerado o quarto ponto mais alto do Brasil, até que a USP, a Universidade do Estado de São Paulo, decidiu fazer um novo levantamento com os geólogos que definiu que o Pico das Agulhas Negras era o sexto ponto mais alto do Brasil. Aqui é a portaria, Parque Nacional Itatiaia, no Rio de Janeiro. Primeiro Parque Nacional do Brasil. Os colegas que estão aqui, eles preservam a integridade da mata, da natureza. Muita gente vem pra cá? Não, nesse período do ano é pouco. Nesse período do ano tá na faixa de 200, 300 pessoas por semana, assim, final de semana. Na alta temporada dá um pouco, dá uma faixa de 600, 700 pessoas. Por semana? Por dia. Por dia? Por dia. Agulhas Negras, a sexta mais alta montanha do Brasil. Para chegar à montanha, é preciso entrar no parque que tem portaria no município de Itamonte, no estado de Minas Gerais. No local existem outras montanhas com altitudes superiores aos 2.000 metros de altura. Para o acesso, é cobrada uma taxa individual de R$ 25, porém, visitantes brasileiros têm 50% de desconto e o ingresso passa a custar R$ 12,50. Durante o inverno, entre junho e agosto, as chuvas diminuem no local, sendo frequente a ocorrência de baixas temperaturas que podem chegar a 10 graus abaixo de zero. O trecho até a base do pico é plano e mede cerca de 2 quilômetros. No inverno, o clima é seco e bastante frio, sendo comum a formação de geadas, cobrindo os campos e a vegetação da parte alta do parque com um fino manto de gelo. Esta é a nascente do rio Campo Belo, fica a 2.350 metros de altitude. É um dos principais rios aqui do Parque Nacional do Itatiaia. Suas águas desaguam no rio Paraíba do Sul. A flora da região apresenta plantas de florestas tropicais e temperadas, como a conífera denominada Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná ou pinheiro nacional. Acima dos 2.000 metros de altitude, a paisagem é convertida de florestas para campos de altitude, vegetação típica de regiões de latitudes médio-altas. Após caminhar cerca de 1 quilômetro, 1,5 km aproximadamente, desde a entrada do Parque Nacional de Itatiaia, chegamos a essa bifurcação, onde à direita é o acesso para prateleiras e à esquerda para o Agulhas Negras. E é para lá que a gente está indo. Aqui fica também o Abrigo Rebouças. É um local utilizado pelos montanhistas como área de descanso, também banheiro e alimentação. Aqui também fica Asa de Hermes, Pedra do Altar e do Sino, Ovos da Galinha, Cachoeira Auroca, Travessia Serra Negra e Rancho Caído. Esta é a área do Rebouças. Algumas bifurcações podem dificultar o caminho do montanhista. Caso você erre, volte e observe melhor o caminho a seguir.
Este é um local onde o montanhista encontra certa dificuldade para atravessar, principalmente em períodos chuvosos, quando o nível da represa aumenta e muitas vezes o parque fica interditado por impossibilitar a passagem do montanhista. No Parque Nacional do Itatiaia existe uma grande biodiversidade, além de vários picos, cachoeiras, fauna e flora exuberantes. Passar por aqui exige cuidado e também o apoio de ambas as mãos. Infelizmente, alguns montanhistas não têm as duas para usar. Videorepórteres, por exemplo. E um ponzo ali não deu para filmar, não. No local, além do Agulhas Negras, as pessoas podem visitar o Pico das Prateleiras, o Pico do Itaguaré, a Pedra do Sino, o Pico do Altar e também o Morro do Couto. Muitas vezes, para subir, você tem que descer. E isso deixa o caminho ainda mais longo e difícil. Evite a subida em caso de chuva, principalmente diante grandes riscos de raios e quedas por escorregamentos. Já devo ter andado aí uns 2,5 km para dentro da trilha. Ainda falta cerca de 2 a 2,5 para o cume do Agulhas Negras. E o percurso por aqui, sob pedras, algumas colocadas pelo homem para facilitar o acesso do montanhista. O meu grupo encontra-se um pouco à frente. Eu aqui na retaguarda, fazendo uns takes, umas imagens para o registro dessa nossa expedição. Aqui, neste, que é o 6º monte, a 6ª montanha mais alta do Brasil. Agulhas Negras. Já estamos com mais da metade do caminho percorrido, no meio do vale. A vista daqui, apesar da neblina, é muito bonita. Tenha muito cuidado onde você pisa, porque como em qualquer outro local com existência de mata, há possibilidades de cruzar com animais silvestres e também peçonhentos. Existe uma ponte pêncil de madeira construída com cabo de aço para que o trilheiro, o montanhista, atravesse o vale, na verdade uma nascente, e continue o acesso ao Pico das Agulhas Negras. Vem comigo. Realmente é pêncil. Balança bastante. Aqui no meio balança bastante.
O caminho é demarcado com totens de pedras que devem ser acompanhados à risca. A trilha é muito bem sinalizada, demarcada. Fica impossível o montanhista, o trilheiro se perder aqui. A exemplo dessa bifurcação, onde encontramos a sinalização em frente para Agulhas Negras, à esquerda Pedra do Altar e também a Cachoeira do Aiuroca. Vamos, o nosso destino, Agulhas Negras, em frente. Período de muita chuva, esse é um local que fica alagado, com perigo inclusive de vida aos montanhistas. E é por isso que os guardas fecham o parque, interditam o parque em período de chuva forte, para que o montanhista não corra risco em áreas perigosas como essa. A partir desse ponto, é necessário o conhecimento básico de técnicas de escalada em rocha e o manejo correto de equipamentos de segurança. Não é permitida a passagem do montanhista sem o porte de equipamentos especiais. Nós temos aqui cordas, cadeirinhas, equipamentos de segurança para a escalada do grupo até o Agulhas Negras. Começamos a subida em rocha. É aqui que realmente começa a adrenalina e a dificuldade dessa escalada. Muito difícil aqui, muito escorregadio, dependendo do solado do calçado de cada montanhista. Aqui o resultado é uma descida muito grande e não tem como parar. Quer dizer, até dá pra parar, para no cemitério. Vamos lá, o pessoal tá conseguindo chegar. Ó, cuidado, 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 cuidado. Dá a mão pro cara, dá a mão. Dá um passo pra frente, daí ele já sai daí dessa cascada. Cuidado. Vai de joelho. Essa área de laje é muito perigosa, muito escorregadia. A gente viu ali. Tem a folha, nossa, porra. Tem que usar o joelho. Não dá. Não dá porque eu tô apoiado aqui. Uma área muito escorregadia, muito perigosa. As pessoas estão tendo muita dificuldade de acesso. Hoje, um dia nublado, de garoa, tá realmente muito perigoso. Mas a gente há de chegar ao cume desta, que é a 6ª montanha mais alta do Brasil.
Vem comigo. Olha aqui que interessante esses orifícios formados na rocha. A água, em forma de cascata, vem descendo, vem caindo e vem formando esses orifícios. Para que isso acontecesse, precisaram centenas, milhares ou até milhões de anos. Muito interessante. Isso prova que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Para se chegar ao Pico das Agulhas Negras, os montanhistas precisam observar algumas regras de segurança impostas pelo parque. Entre elas, a obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança, sem os quais o grupo pode ser passível de penalidades. Entre os itens obrigatórios estão cordas e mosquetões, que são anéis metálicos que possuem um segmento móvel, chamado gatilho, que se abre para permitir a passagem da corda. Essa é a parte mais crítica da subida até o cume do Agulhas Negras. É uma área muito íngreme, escorregadia. E o primeiro acesso é sem nenhuma espécie de segurança. A partir do momento que o primeiro sobe, amarra uma corda, lança para que os demais possam subir em segurança, com o auxílio de cadeirinhas, do cinto, e não sofra qualquer tipo de queda e um acidente um pouco mais grave. O que acontece a partir desse ponto? Agora começa a escalada. Vamos subir esse paredão, aí depois tem a chamada trepa-pedra, aí chegamos até o falso cume, aí depois tem que fazer um pequeno rapel, subir o espigão e assinar o livro. Quais os cuidados aqui, principalmente nessa parte? Quando for pisar com o pé inteiro, não pisar na ponta do pé. Pisar inteiro, vai ter uma corda com nó, e vou estar com essa corda puxando também as pessoas, e vou estar subindo tranquilamente. Como funciona? Quem é o primeiro a subir para amarrar a corda lá em cima? Aí eu vou ter que subir por essa canaleta até lá em cima, aí ensar o pessoal pela corda. Esse é talvez o a parte mais perigoso. Crítica, essa parte é mais crítica. Subiu aqui, muita gente fica esperando aqui embaixo, que é um lugar acolhido, não tem exposição ao vento, à chuva, então dá para ficar por aqui esperando a turma voltar. Agora vamos tentar subir. Essa é
depois de uma subida punk, mais uma. Gente, isso tá muito ruim. Escorregando demais. Tá, eu não tô conseguindo mais me mexer. Ele que tá me segurando. Né? Subir aqui, período de chuva é furada. Te puxar. Calma aí. Mas agora não há tempo de reclamar, porque já estamos muito próximos do cume. Inclusive, o cume é visível daqui. Opa, cuidado, hein? Mas aí não dá, eu tô não Consegue pisar? tá escorregando. Consegue subir ou professor? Se eu tiver... Não tem apoio pra ele. Mas você vai me puxar como? Você não... Não consegue ficar em pé? Não. Não tem Faz. Peraí. Agora eu tô escorregando mesmo. Volta e tenta de novo, melhor. Faz apoio pra ela. É que eu não estava filmando, mas deu uma escorregada ali que se não houvesse essa corda de segurança. Já era. Mas pega você fica aqui, ó, Helena. Agora. Sozinha. Aqui já dá pra ver melhor o cume do Agulhas Negras. Depois desse patamar, ainda tem o mais alto. E é pra lá que a gente tá indo, mas tá muito difícil. Muito difícil. Vamos. O nível de dificuldade desta aventura varia de acordo com cada indivíduo, porém, varia de médio a pesado. É escalada, não é escalaminhada, é escalada com cordas. E aqui, a escalaminhada é muito íngreme, o acesso muito difícil, mas a gente tem que conseguir. Vamos que falta pouco. Falta 1h, 1h30 ainda para chegar lá. Nessa altura estamos alcançando o falso cume. Ou seja, quem chega aqui olha para cima e vê um pico muito alto, fala, é ali o cume do Agulhas Negras, mas não.
Aí é o falso cume. Aparências enganam. Vamos tentar. Uma grande pedra aqui forma uma gruta. A gente tem que passar por baixo. Caminho. É o único. A gente tem que rastejar. Agora sim, falta muito pouco para chegar no cume das Agulhas Negras. O vento já está forte, frio mais intenso, garoa, cerração, mas indiscutível, é impressionante. A sensação é maravilhosa. É a 6ª maior montanha do Brasil. O Pico das Agulhas Negras é o mais alto aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá! Falta pouco. O ataque ao cume, partindo do abrigo conhecido como Rebouças, tem cerca de 4 quilômetros e um tempo médio de caminhada e escalaminhada de 3 a 6 horas. Aqui, só com segurança. Cadê as outras? Tem 3 azul. Escalada. Bora. Cadê a outra azul? Escalada pura. Estamos chegando, falta pouco. Se aproximando ao cume, este é o momento de mais perigo, porque é penhasco, um desfiladeiro extremo, e escorregou aqui, não tem onde segurar, é pra baixo que vai. Não posso negar que eu tô com muito medo. Mas temos que chegar no cume. E esse é o único caminho, portanto, vamos embora. Vamos comigo. Eis que se aproxima o cume, os últimos metros.
para atingir 2.791 metros e 55 centímetros, o pico das Agulhas Negras. Falta muito pouco. Esse pouco que me preocupa. Enfim, no cume, o pico das Agulhas Negras. Eu consegui. Enfim, o ponto mais esperado dessa viagem, o pico das Agulhas Negras, 2.791 metros e 55 centímetros de altitude! Give my life for yours if you only say the word. From the past to the new, give more than you receive. Aqui no pico existe um livro onde a gente assina, deixa a nossa marca, a marca registrada que estivemos aqui. E a gente vai assinar agora. E aqui vou deixar a minha marca e na minha mente, por toda a eternidade, a lembrança de um dia ter estado em um dos picos mais altos do Brasil. O Pico das Agulhas Negras, 2.751 metros e 51 centímetros. O ponto culminante do estado do Rio de Janeiro. E a sexta montanha mais alta do Brasil. A gente sobe, ultrapassa, mas na hora de descer, quando a gente vê o precipício, vê a dificuldade, a gente fica estático, para por alguns minutos, pensa, mas você tem que descer, é o único caminho. Mas olha só a vista lá para baixo. Está voltando, está muito difícil a descida, muito perigosa, realmente exige muito mais atenção do que na subida. Muito difícil, perigo de vida, perigo extremo de vida a cada passo. Cuidado aqui tem que ser constante. Foi o celular não. Né? Você sozinho? Eu ia chegar lá em cima e falar, ai meu Deus, eu vou descer mais. Como foi, Luiz, o rapel? Desafiador. Já estamos na metade do caminho da descida, do retorno, e o perigo continua. Aqui uma área muito escorregadia, a gente tem que descer como se estivesse fazendo um esquibunda.
água daqui é muito pura, límpida. O nível aqui, no retorno, aumentou bastante. E o jeito é botar o pé na água. Novamente, estamos na base do Agulhas Negras. E é daqui que a gente parte para a etapa final. Estamos a 2.430 metros. Base das Agulhas. A parte crítica passou. Nenhum acidente, graças a Deus. Apesar de que foi muito difícil. O tempo não ajudou. E graças a Deus conseguimos o cume, mesmo com um tempo ruim. Minha principal dificuldade nessa trilha foi realmente o calçado. Tive um problema com a minha bota e, por conta disso, eu tive que substituir o meu calçado por um não adequado a uma escalada como essa em rocha. Muito liso, tive muita dificuldade, caí umas 4 vezes, mas tudo deu certo. Conseguimos chegar ao cume e retornar com toda a tranquilidade e segurança possível. Etapa final, vamos assinar aqui a ficha de responsabilidade. Essa ficha, quem que assina ela? Eu, o responsável do grupo. O responsável de cada grupo vem e assina. Isso. Entendi. Por isso então que a gente tem, como que é o nome aqui, dessa braçadeira aqui. Todos os responsáveis têm uma braçadeira dessa, com esse número, e com esse número aqui, em caso de um acidente, alguma coisa, vocês conseguem levantar todas as informações. A cor da braçadeira, né, que é vermelha e agulhas negras. E o que significa então a cor? Não, que significa, a cor significa agulhas negras. Entendi. Se fosse uma laranja, era prateleira. Entendi. Se fosse um verde, era culto. Vamos assinar a ficha aqui. A nossa saída. Nossa entrada foi 8h30 e a nossa saída está sendo? 18h32. 18h32. Portanto? Atrasados. Por quê? O horário limite 17. É às 17. Aqui, ó. Lá, olha. Por conta da chuva, né? Ficou muito difícil para o acesso. E tanto a ida como o retorno, então a gente atrasou, pede desculpa aqui, mas agradece esse povo que recepciona montanhistas do Brasil inteiro vir pra cá, né? Brasil, fora do Brasil. Do exterior também. E eles gostam bastante aqui do Agulhas Negras. O Agulhas Negras é o top aqui. E em segundo lugar? A prateleira. Prateleira. Gostaria de agradecer a atenção que o nosso grupo recebeu aqui dos recepcionistas do Parque Nacional Itatiaia, Sérgio Silva, ao Sidney e a todos aqui do Parque Nacional Itatiaia. Um dia, quem sabe, a gente volta aqui com mais amigos, mais companheiros, mais montanhistas para conhecer outros pontos aqui. Muito obrigado, viu, gente? Valeu. Um abraço aí. Certinho. Vamos para Itupeva. Tchau, Agulhas Negras!
você.